Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, né, para falar desse Deus maravilhoso. Em primeiro lugar, agradecer, né? Agradecer por esse dia abençoado que Ele nos deu, por ter nos guardado, nos protegido, por ter dado o pão nosso de cada dia, o vestir, o calçar. Muito obrigado, ó Deus. E te peço, ó Deus, nesse momento, ó Deus, ser com cada um que vai assistir esse vídeo, meu Deus. Que eu possa entrar com a providência na vida deles, ó Deus. Porque esse ano eu tomei uma decisão, ó Deus, de falar do teu amor, da tua palavra, falar tudo aquilo que o Senhor me fez e continua fazendo na minha vida. Mudança de vida. Porque eu entendi que o Senhor me abençoar financeiramente, eu vou te agradecer. Mas também que não me abençoar financeiramente, eu também vou te agradecer. Porque a gente tem de ser fiel num pouco e também no muito. A gente tem de ser fiel na tristeza e na alegria. Porque isso agrada o coração de Deus. Irmãos, tem um versículo da palavra de Deus que está lá em Gálatas 10-9, que diz assim: não se canse de fazer o bem. Não nos desanimamos de fazer o bem, pois ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Amém? A palavra de Deus vem dizer que a gente não deve cansar de fazer o bem. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele não cansa de fazer o bem para nós, irmão. Não é verdade, irmão? Deus, ele não cansa. Todo o tempo ele está lá, 24 horas. Ele está lá com o ouvido inclinado para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua súplica. Tem gente que se acorda de madrugada e ora para Deus. Tem gente que ora meio-dia. Tem gente que ora 6 horas da tarde. 24 horas tem gente clamando a Deus, pedindo, orando, agradecendo, e ele está lá, pronto para fazer o bem, da maneira dele, porque ele sabe tudo ao seu tempo. Irmãos, então eu aprendi esses pequenos gestos da Bíblia, né? Que não devemos cansar de fazer o bem. Irmãos, eu fiquei muito alegre hoje, né? Eu no carro, né? E um amigo de muitos anos, um cara que eu sou muito grato pelo que ele fez comigo, pela oportunidade que ele me deu de mostrar meu talento. Foi uma pessoa que acreditou no meu potencial. E por isso eu sou muito grato, primeiro a Deus, depois a ele. E aí hoje ele me pediu para mim fazer uma situação para ele. Irmão, eu não tinha como negar. Eu não tinha como dizer não para ele. Porque, irmãos, aquilo que ele plantou na minha vida há mais de 10 anos atrás, até hoje eu faço ainda a colheita, até hoje dá fruto daquelas coisas boas que ele plantou, da oportunidade que ele me deu naquele momento de crescer, de melhorar, de mostrar meu potencial. E eu não consigo e não quero nunca dizer o não para aquele cidadão. Porque ele fez o bem. Porque ele plantou a boa semente. E assim como eu colhi os frutos até hoje, só que eu não puder retribuir para ele, mas quanto eu puder retribuir, eu vou retribuir. Porque a Bíblia nos diz para a gente não cansar, é para nós não cansarmos de fazer o bem. Então, irmãos, pratique o bem.
Faça aquilo que agrade o coração de Deus. Irmãos, a gente vai ver na palavra de Deus, né? Que quando Josué pensou que ia governar todos os irmãos dele, pai, eu creio, tudinho aquela região que ele estava, o destino aplicou uma situação na vida dele, a qual ele teve de passar por muitas pelejas. E Deus foi trabalhando na vida dele. Ao tempo que aonde José ele ficava, ele abençoava aquele local. Foi vendido para Potifar, e lá ele dobrou, ele triplicou a fortuna de Potifar. E aí, o inimigo, não satisfeito com a vida dele, com a alegria, com a vitória que ele estava conquistando, e aí ele tramou a queda de José. Mas tinha algo mais importante que o inimigo não compreendeu. Porque ele não compreendeu que aquele que faz o bem, aquele que planta o bem, ele vai colher. E Deus tinha dado uma promessa para Josué, que ele ia sim governar os irmãos dele. E o inimigo pensou que ia derrubar José, mas ele foi melhorar a vida de José. E José foi jogado na cadeia, mas ali ele teve êxito, porque ali naquela cadeia que era a ponte até ele chegar no governador do Egito. José, por tudo aquilo que aconteceu com ele, era para ele chegar naquela cadeia lá e ficar o homem mais desanimado de todos que estavam ali. Mas ele fez o contrário. Ele foi humilde. Ele foi lá, pegou a vassoura, pegou tudo que tinha lá e começou a limpar, começou a cuidar. Ele começou a zelar pelaquela cadeia, ao ponto que o zelador viu aquela situação e já entregou a chave na mão de José. Irmãos, quando eu cheguei dia 5 de janeiro na minha empresa, a primeira atitude que eu fiz depois de organizar minhas tarefas foi ir até o almoxarifado da empresa, fazer uma geral, organizar um dos almoxarifados da empresa. Cheguei lá, estava uma bagunça, irmãos. E foi lá, peguei mais um, e fomos lá e ajeitemos aquele local. Porque a palavra de Deus diz, não cansai de fazer o bem. E eu tenho esse negócio comigo. Quando eu chego com o pessoal, hoje lá no trabalho, eu vou, aconselho, e eu digo para eles, tu pode até ficar com raiva de mim, mas eu quero o teu bem. Eu quero que tu aprenda, eu quero que tu cresça, que tu melhore. Porque eu não teve a oportunidade que tu estás tendo. Para mim foi tudo mais difícil. Tudo mais difícil foi para mim. Porque naquela minha época era mais difícil as coisas. E eu não tinha uma pessoa para me ajudar. Só Deus. E amém por isso, né? Irmãos, não se canse de fazer o bem. E eu fiquei muito alegre porque eu pude retribuir uma pequena parte daquilo que o meu amigo fez por mim. Ele vai ver esse vídeo, ele vai saber quem é. Não só ele, muitos que Deus botou na minha vida. E eu só quero agradecer a Deus e pedir que Deus venha abençoar a vida dele, que Deus venha abençoar a vida de cada um daqueles que de alguma forma me ajuda aqueles que nós amamos. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém. Jesus ama você também.